Sobre a questão do emprego, né, eu queria colocar uma outra questão, né, sobre o efeito interessante e importante na diminuição das desigualdades dentro da mesma carreira. Como né? assim? Por exemplo, imagine um ilustrador super foda, né, e um ilustrador mediano. O ilustrador mediano, ele vai conseguir acessar muitas coisas que apenas o ilustrador foda ia conseguir fazer. Tá? Ele consegue desenhar muito melhor, consegue ter outras ideias. Imagina que ele não é criativo, Isso por exemplo. aconteceu com o computador. A tinta era muito cara, o papel era muito caro, a tela era muito cara, exigiu um investimento inicial muito caro. Quando popularizou o computador, todo mundo... Cara, tem ilustrador pra caramba hoje em dia. E a questão científica também, né? Eu sempre lembro, quando eu comecei como professor... eu fui fazer uma pesquisa com o cientista mais citado da história da humanidade. O nome dele é Ronald Kessler. Tá. Ele é professor de Harvard. E aí eu fui para a equipe dele, na equipe científica dele, ele tinha 20 funcionários. Tá? Você falou, funcionários. Isso é legal pra caramba. Funcionários, tá? Ele tinha um cara que só fazia gráfico pro artigo deles. E tinha um cara que escrevia o artigo segundo o estilo da Nature, por exemplo. Tá? Coisa que eu não tinha acesso a esse tipo de coisa. Hoje eu vou lá no ChatGPT e falo, reescreve esse artigo segundo a Nature. Nossa. Matou essa vantagem que esse cara tinha de mim. Mas é que tá, como que a inteligência artificial aprende como escrever para Nature? Ela vê um padrão Vê um padrão. Ela lê os centenas, milhares de artigos da Nature e entende o padrão da Nature. É sutil isso, né, cara? Mas aí nesse caso nem é tão, não. Porque essas revistas têm um padrão. Você começa com a introdução de um jeito. O editor bate o olho e sabe se esse cara daí sabe o padrão da Nature. Já rejeita porque é um cara que não vai ter essa puta equipe. Não sei aí o da Science, que é uma outra grande revista, ela tem um outro padrão. E dentro das áreas também. Então tem lá Immunology, não sei o quê. É o padrão dos caras. Um tamanho de resumo, um tamanho de introdução, um tipo de gráfico, um tipo de tabela. E o algoritmo ele vai aprendendo isso, tirou essa vantagem que esse cara tinha, que tinha 20 funcionários, tirou a vantagem. Ô Paquito, nessa aí de ilustrador, deixa eu fazer uma pergunta. Só deixa eu pedir uma outra pra ele. Faz a mesma coisa do robô ameaçador. O que você pediu nesse outro aí que apareceu isso? Eu pedi mais ou menos a mesma coisa, eu só mudei um pouquinho a frase, né? Eu gostei. Do ameaçador, aí eu coloquei um robô do mal e ameaçador. E mudei a proporção também, né? Eu coloquei 16:9. Pede nessa proporção, mas saiu do nosso amigo lá, o Van Gogh também, né? Que aí já não tá parecendo tão Van Gogh. Então, eu pedi Van Gogh ainda. Ixi, aí ele já pirou aí. Mas coloca, eu não sei se ele vai ter isso no banco de dados, que é um ilustrador que eu gosto pra caramba, que é o Dave McKean, que fazia as capas do Sandman. Será que ele tem esse acesso? Tenta aí, Dave McKean. Se você não souber como escreve, coloca Sandman depois pra você ver como escreve, mas é Dave McKean, pra ele fazer uma capa de thumb e tal, do robô ameaçador no estilo Dave McKean, ou capa do Sandman, sei lá. O que seria melhor? A capa de uma comic do Sandman, que era muito característico, né? Mas o que você ia falar de ilustrador? Não, nesse negócio de ilustrador, como que fica, cara? Aí você pode falar pra nós? O ego tá rolando cara, estão em pé de guerra. Estão em pé de guerra mesmo? Não, sério? Boicote e tal. A galera tava com um monte de gente, quando começou aquele aplicativo lá no Instagram, um monte de gente com aqueles quadrinho preto, não sei o que e tal. Eu falei, caramba, cara. Mas porque o ego do ilustrador é violento, né? Já ameaçou o ego. E música, hein? Como que tá? Tem um pessoal, tem aí, os caras pensam. Coloca aí, Drake, Winter's Cold, muito boa. Então, mas música. A galera já tá também tendo uma reação sobre. Teve a ex do Elon Musk. A Grimes. Que ela falou que podem usar a música, usar a voz dela, o estilo dela pra fazer música com inteligência artificial, mas ela quer um percentual. Ela falou, acho que 50%, uma coisa assim. Pô, mas 50%, cara! Nossa, velho! Ex-mulher do Elon Musk, meu, relaxa aí, Grimes. Você tem que... Mas o Drake mandou tirar tudo. Tá? O Drake mandou tirar. Eu acho que todos da Universal. E eles podem? Então, tá tendo esse debate. Essa é uma grande confusão. Quando começou com esse negócio aí da arte, né, cara? O que aconteceu foi um racha aí nesse negócio. Porque teve ilustrador que falou assim, cara, eu não quero que usem meu traço. Tipo, sei lá, o Dave McQueen lá fala assim, não quero que use meu traço. Mas pode ser que o Vilela fala, cara, eu quero que use. Porque eu quero que o mundo todo conheça um pouco do meu traço. Então, libera aí pro pessoal usar do jeito que quiser, entendeu? E isso aí que eu acho que cria essa confusão. Porque aí vai ter uma galera que vai, cara, usem mesmo, pode. E vai ter a galera, de jeito nenhum, cara. Esse traço é meu. Eu que desenvolvi isso. Foi a discussão do sampler, né? Quando começaram a usar sampler, pedaço de músicas pra fazer outras músicas. É isso, né?
Cara, mas isso é cópia real, né? Não é uma inspiração. Exato. Né? Mas, cara, eu acho que é inevitável. Por mais que tenha essas discussões e tal, a gente já viu na história que esse avanço é inevitável. Vai acontecer. Mesmo que as pessoas falem, não usa. Cara, como você vai controlar? A marcha começou, não tem mais freio. Como você vai controlar? É um ponto sem retorno agora. Ponto sem retorno. Tá. E você acha, cara, que eu vou deixar de fazer as capinhas do meu vídeo no. Porra, cara. E eu ficava lá procurando imagem, um monte de coisa. Tá, cara, vai lá, joga ali. O ChatGPT mesmo, nossa, facilitou. Você vai lá, escreve, monta aí um roteiro. Monta o esqueleto de um roteiro. Para artigo científico também, né? Eu fico sem ideia de qual que seria um problema da aplicação desse tipo de algoritmo. Ele vai lá e fala, não, pode acontecer isso, eu coloco no meu artigo e tal.